Muito boa noite, meu amigo, minha amiga, telespectador e telespectadora da Rede Mundial de Comunicação. Esse é o nosso boletim semanal, direto aqui dos Estados Unidos. Aquilo que foi destaque na mídia norte-americana. Eleição da Venezuela. Muitos países ainda não concordam, não aceitam o resultado das eleições, inclusive os Estados Unidos. Mas a geopolítica mundial mudou. Se isso tivesse acontecido há 15, 20 anos atrás, sem o reconhecimento de Estados Unidos, Comunidade Europeia e outros países vizinhos, Maduro não resistiria. Mas hoje, com o apoio da China e da Rússia, que já manifestaram o apoio à eleição de Maduro, a coisa fica muito mais fácil para ele. Primeiro porque ele tem um produto que a China, que é a segunda maior economia do mundo, precisa muito, que é o petróleo. E a Rússia, que também precisa de petróleo, precisa dessa relação comercial com a Venezuela, também pode fornecer apoio logístico e militar ao governo de Maduro. Então, hoje é muito mais fácil. Essa mudança do poder geopolítico que está acontecendo no mundo tornou a vida de Maduro mais fácil. E com o reconhecimento desses dois países, realmente ele vai ter uma facilidade maior em se manter no poder. Mas países como os Estados Unidos, Comunidade Europeia e outros países vizinhos não reconhecem. Quer dizer, ele não vai ter uma vida muito fácil, pelo menos até ele entregar os documentos que estão sendo pedidos por esses países. Ontem aconteceu a maior troca de prisioneiros entre Estados Unidos e Rússia desde a Guerra Fria. No total foram 24 prisioneiros, 16 que foram para o Ocidente e 8 que voltaram para o Oriente. Entre os mais famosos tem 2 prisioneiros americanos, um jornalista do Wall Street Journal e um ex-fuzileiro naval, que estavam presos e condenados na Rússia por espionagem, sem se apresentar nenhum tipo de prova, que voltaram agora para os Estados Unidos. Putin foi ao aeroporto para receber também os prisioneiros russos. Foi a maior troca de prisioneiros desde a Guerra Fria. E os democratas e Joe Biden tentam capitalizar isso numa proximidade com as eleições dos Estados Unidos. O grupo Hamas promete retaliação a Israel pela morte de seu líder, que segundo eles, devido ao serviço secreto de Israel, e vamos aguardar o desdobramento. Eleições nos Estados Unidos. Nós estamos a menos de 100 dias das eleições presidenciais aqui, que acontecem em 5 de novembro. E Trump, numa entrevista à Associação de Jornalistas Negros aqui dos Estados Unidos, falou que Kamala sempre teve uma herança indiana e que agora ela se tornou preta, se tornou negra, depois que assumiu a postura como candidata do Partido Democrata. Kamala falou que isso é um desrespeito e começa agora a troca de farpas entre os candidatos. Lembrando que ainda não foi oficializado o nome de Kamala Harris pelo Partido Democrata, mas deve acontecer, inclusive ela deve ser a candidata única na convenção agora do mês de agosto. Apesar de não ser um nome que arranca suspiros dos democratas, é um nome que se tem para disputar essa eleição contra Donald Trump. Por falar em eleição e pesquisa, a maioria das pesquisas reveladas entre essa semana e até ontem apontam um empate técnico entre Kamala Harris e Donald Trump. 43, 44, 42, 41, nenhuma delas, as várias reveladas, nenhuma delas saiu da margem de erro, que é de 3 pontos mais ou menos. Então existe ainda um empate técnico entre o republicano Donald Trump e Kamala Harris, que recebeu muito apoio financeiro desde que ela assumiu como candidata do Partido Democrata. Provavelmente a taxa de juros no mês de setembro aqui deva cair nos Estados Unidos devido a sinais de retração na economia e queda na inflação, o que é uma boa notícia para o Brasil. Taxa de juros aqui nos Estados Unidos alta não é bom para a nossa economia aí no Brasil. Denis Munhoz, direto dos Estados Unidos para os telespectadores da Rede Mundial de Comunicação.